Hoje eu resolvi fazer uma live aqui com vocês sobre uma pergunta que eu recebi, né? Eu recebi exatamente essa pergunta nas caixinhas dos stories semana passada. Se eu não acredito 100% que é possível, né? Tem como a manifestação dar certo? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí eu queria muito que você trouxesse as suas perguntas também, as suas questões, assim, e exemplos, né? Se você puder trazer para mim aqui exemplos hoje também do que você percebe que você deseja, mas que de alguma forma você não acredita que isso é 100% possível. Então, o que é isso, né? O que você vê hoje que você fala assim, caramba, eu queria tanto isso, mas eu não tô acreditando que isso é possível. Caramba, eu queria tanto isso, mas eu sinto que isso é muito distante para mim, né? Então, se você puder, compartilha aqui comigo esses exemplos, porque eu quero trazer para vocês também não só a resposta dessa pergunta, mas eu também quero compartilhar aqui com vocês o que a gente faz uma vez que a gente acha que algo não é possível, né? É isso que eu quero trazer aqui para vocês também, beleza? Então vamos nessa, vamos lá, muito bom. Bom, eu queria começar. Primeiro me conta aqui, gente, conta aqui pra mim, se tem algo que você sente hoje, nossa, eu quero muito isso, mas eu não acredito que isso é possível. Comenta aqui pra mim, pra gente já usar esses exemplos aqui na nossa live de hoje. Bota aí pra mim. E a Bonita tá aqui também, ó, gente. Bonitinha veio participar da live junto com a gente. Né, Tchulis? Tô rodeada de amor canino aqui. Gente, ó, enquanto vocês escrevem aqui, deixa eu dar um recado rápido para Teta Tribo. A gente abriu as inscrições do workshop de manifestação. O workshop é gratuito para os nossos alunos da Enjoy, tá? E a gente abriu as inscrições. Mandamos o link lá no Telegram ontem, mandamos o link por e-mail também. Então, para participar do workshop, você precisa se inscrever primeiro no link. E você precisa entrar no grupo de WhatsApp, que é um grupo fechado só para quem vai participar do workshop, que lá a gente vai mandar todas as informações ao longo da semana, tá? O workshop já é no sábado que vem, beleza? Então se inscrevam. A Elaine falou, acostumar as coisas dando certo, não entendi, Elaine. E a Ali falou, queria tanto quitar as minhas dívidas, mas não sei como é possível manifestar a entrada do dinheiro, tá? A Nadi falou que linda. Quero muito curar o olhinho do meu gatinho, mas pra medicina é impossível, tá? Sofri tanto que fico desordenada quando as coisas estão fluindo, confusa e ansiosa. Tá, beleza, vamos falar disso. Vamos lá. Gente, a primeira coisa, né, quando a gente fala de manifestação, a gente precisa entender que manifestação é a nossa herança divina de criar a nossa própria realidade. Então, é algo que está disponível para todas as pessoas, né? Não é só para algumas pessoas, tá? Não é só para quem entende, né? Tipo, é só para quem é estudado, é só para quem já fez o curso XYZ, é só para quem tem ensino superior? Não. Isso está disponível para todas as pessoas, tá? Esse é o primeiro ponto que você precisa saber. Um segundo ponto é o seguinte... Imagina que você vai dar uma instrução, por exemplo, você vai dar uma instrução para os seus filhos, né? Você vai dar uma instrução para os seus filhos, para a criança, e aí a criança, ela não acredita nisso que você está falando. Ou você vai pedir um conselho, e aí a pessoa te dá um conselho ou fala alguma coisa para você fazer e você não acredita naquilo que a pessoa está falando para você. O que vai acontecer quando você não acredita? Você não vai fazer aquilo. Por quê? Porque você não acredita que aquilo é verdade ou que aquilo faz sentido. Então, você não vai fazer. Da mesma forma, é na manifestação. Se você acredita que aquilo não é possível, aquilo não vai acontecer. Porque não tem como. Você já está mandando a energia para o universo de que aquilo não é viável, de que aquilo não é possível. Entende? Então, é a mesma coisa para todas as situações da nossa vida. Porque é impossível eu achar um relacionamento saudável onde a pessoa me trata assim, assim, assado. Beleza, o que vai continuar atraindo na sua vida? Exatamente aquilo que você acredita que é possível, né? Aquilo que você acredita que é impossível não vai acontecer. Então, para pensar nessas pequenas atitudes da sua vida, tá?
quando você tem esses pequenos pensamentos nas pequenas coisas, desde uma conversa, num conselho, quando você dá uma instrução para alguém, quando você fala algo para alguém, se a pessoa não acredita em você, ou se ela não vê verdade naquilo, ou se ela não compreende aquilo, logo ela não vai fazer, tá? E a mesma coisa é para o universo. Se você ficar mandando para o universo a mensagem de que isso não é possível, você vai criar situações na sua vida onde isso não aconteça, para você confirmar para o seu cérebro que, olha, tá vendo? Realmente, eu falei para mim que aquilo não era possível, tá? Então é isso que vai acontecer. E aí, o que a gente faz, né, Dessa? O que a gente faz uma vez que a gente acha que algo é impossível? Treinar a nossa habilidade de se conectar com as possibilidades onde tudo é possível é um treino que você precisa fazer de forma cada vez mais consciente. E eu gosto de instruir os meus alunos a começar esse treino de uma forma simples, de uma forma pequena, digamos assim. Então, como que é uma forma simples e pequena de você treinar isso na sua vida diária? Vou sair de casa e vou treinar pequenas manifestações. Por exemplo, vou treinar a vaga do estacionamento quando eu for para o centro, quando eu for sair de carro. Vou treinar a manifestar um chocolate, vou treinar a manifestar um elogio, vou treinar a manifestar qualquer coisinha pequena, minúscula assim, que a gente julga com a nossa mente que é pequena, entende? É isso que a gente vai treinar de manifestar. Quanto mais você treinar a manifestação para essas coisas pequenas, desce, isso, desce, tchucula, desce. Quanto mais você treinar a manifestação para essas coisas pequenas, mais você vai ganhando confiança para manifestar coisas maiores. Porque a nossa mente, o que acontece dentro da nossa mente que você acredita que as coisas são impossíveis? A nossa mente humana, ela tem um parâmetro de associação muito baseado na questão material, muito baseado no dinheiro. Então, por exemplo, manifestar um chocolate e manifestar uma casa de R$1 milhão, para nossa mente é menos provável a casa de R$1 milhão do que o chocolate. Porque a gente associa a manifestação com a posse, com o dinheiro, com o recurso para conseguir aquilo. É ou não é? Toda vez que você manifesta algo, uma das primeiras associações que a sua mente faz, sem você pedir, sem você querer, é essa associação do recurso de como eu vou ter aquilo. Então, para nossa mente, o recurso para manifestar um chocolate é muito menor do que o recurso para manifestar uma casa de R$1 milhão. Isso funciona dessa forma para a nossa mente humana. Para a criação, para o universo, para a fonte criadora de tudo que é, para Deus, Criador, como você quiser chamar, não existe diferenciação no esforço dessa criação. Por quê? Existe uma lei universal por trás da criação, que é a lei do mínimo esforço. Então, assim como é um esforço para criar o chocolate, é um esforço para criar a casa de R$1 milhão, é um esforço para criar um relacionamento, é um esforço para criar uma viagem, o esforço é o mesmo. Assim como é o esforço para nascer a grama. Na verdade, é a lei do mínimo esforço. Não existe esforço quando a gente fala da criação. Então, a gente se conectar com isso tem vários passos, né? O primeiro passo é a gente ter o conhecimento de que é assim que as coisas funcionam. De onde você está tirando esses conhecimentos? Da física quântica, do Theta Healing, de experimentos científicos que trazem isso, né? Esses conhecimentos, de um curso de lei da atração que eu acabei de fazer agora nos Estados Unidos. Então, todos esses conhecimentos, eles vão trazendo esses subsídios, né, pra gente ter essa noção, pra gente entender como as coisas funcionam. Beleza, uma vez que eu entendo como essas coisas funcionam, agora eu preciso exercitar isso na prática. E a gente começa exercitando com essas coisas pequenas, né? Eu dei o exemplo aqui para vocês do patrocínio que eu consegui para minha prova de triatlon. O que eu fiz? Simplesmente mandei um stories e eu já tinha manifestado, já tinha a intenção disso e simplesmente mandei uma mensagem. E com mínimo esforço, de forma muito fácil, apareceu um patrocínio de R$15 mil. Entende? Então, por quê? Porque exatamente isso. Se eu ficar com a minha mente só pensando no recurso daquilo, a minha mente vai trazer uma série de limitações e de possibilidades. Por quê? Porque a gente está habituado a conseguir as coisas sempre
da mesma forma. A gente está habituado a conseguir as coisas sempre através do nosso esforço. Só que quando a gente começa a abrir o nosso leque, quando a gente começa a abrir a nossa visão, a gente começa a entender que existe uma inteligência por trás de todas as coisas e que tudo já está disponível e que eu preciso apenas acessar isso. Quanto mais eu elevo a minha frequência, mais eu consigo acessar isso. E aí eu gosto de começar a trazer esse treino diário de uma forma muito simples para você ganhar autoconfiança no processo de manifestação. É isso que eu fiz, né? E é isso que eu faço até hoje. Então, por exemplo, vou sair de casa, vou sair de carro, manifesta a vaga do estacionamento, né? Vou sair, sei lá, nossa, queria tanto comer um doce hoje, manifesta esse doce, né? Manifesta esse chocolate, manifesta essas coisinhas pequenas. E aí você vai aumentando a sua capacidade de manifestação. Esse é um treino, tá? Outro treino é o seguinte: você ter a consciência de que tudo no universo tem um tempo para acontecer, que é a variável do delay do tempo que a gente fala. Então, existe esse delay no tempo para nos beneficiar nas nossas manifestações. Por quê? Se tudo fosse manifestado instantaneamente, a gente ia ficar criando um monte de coisa que não é legal. Então, por exemplo, passou um pensamento negativo aqui, isso já ia ser co-criado instantaneamente. Então, o delay do tempo, ele existe para que a gente consiga observar aqueles pensamentos que a gente está mandando, que é a energia que está indo para o universo daquilo que a gente quer, para que a gente possa mudar esse pensamento e co-criar aquilo que a gente quer. Para isso, eu preciso estar num estado de presença, eu preciso estar num estado de autoobservação. Então, por que eu falei dessa questão do delay no tempo? Porque quando a gente manifesta as coisas, existe um tempo para elas acontecerem, sejam coisas pequenas, sejam coisas grandes. Então, o seu exercício é acreditar que aquilo vai chegar para você no momento certo, no momento divino, tá? Se você sente que, mesmo fazendo isso, mesmo treinando isso, mesmo alimentando e nutrindo dentro de você a plena confiança de que isso vai acontecer, se você sentir que isso está travado, se você sentir que as coisas não estão fluindo, significa que você tem alguma crença, alguma questão interna a ser trabalhada. E é essa crença que distancia você, que aumenta esse tempo, entende? Então, por exemplo, todas as pessoas que acreditam que as coisas são impossíveis, né, que tem algo que é impossível, o que acontece? Demora mais para aquilo acontecer. Então, eu preciso mergulhar dentro de mim para entender de onde vem essa crença. Será que é uma crença de não merecimento? Que eu não me sinto merecedora disso? Será que é uma crença que eu não me sinto suficiente? Será que é uma crença que eu não me sinto capaz? Será que é uma crença onde eu olho para a situação e falo assim, nossa, mas precisa de muito esforço? Será que é uma crença que eu acredito que precisa lutar muito para conseguir aquilo? Dentro do Theta Healing, por isso que eu gosto muito de complementar com o Theta Healing esse assunto da manifestação, né? Porque dentro do Theta Healing, a gente fala das crenças lá históricas e genéticas, por exemplo, que são coisas que a gente carrega lá dos nossos ancestrais, onde eles falam o seguinte: nossa, tudo vem da luta, tudo vem do sofrimento, tudo vem do sacrifício. Logo, então é como se eu precisasse, meu Deus, para ter uma casa de R$1 milhão, eu preciso então ralar e suar e sofrer a minha vida inteira para no final da vida eu ter essa casa de R$1 milhão. Entende? Isso vem de crenças provavelmente genéticas, ancestrais, históricas. E aí a gente vai se perguntando, né, fazendo essas perguntas dentro da gente para identificar esses padrões e começar a ensinar pra gente padrões diferentes, tá? Esse é o exercício. E aí, esse processo um terceiro passo, né, é esse processo de autoobservação. Por quê? Vou dar um exemplo. Ontem eu fui fazer uma tatuagem, né, e aí foi muito legal, porque a gente conversou muito, né, eu e a tatuadora, uma fofa ela. A gente conversou muito sobre manifestação e tudo mais. E quando eu cheguei no lugar, eu mandei uma mensagem pra ela, né? Eu falei assim, oi, amore, porque eu cheguei bem mais cedo. E aí ela falou, oi. Aí eu falei assim, já cheguei, se você estiver disponível a gente pode começar antes. E aí ela falou assim, nossa, que susto, eu achei que você ia cancelar. Ou seja, o primeiro pensamento que passou na cabeça dela quando eu mandei a mensagem é que eu ia cancelar. O que isso me traz de alerta, né? Se eu tô no processo de autoobservação?
que o primeiro pensamento que vem para mim é que, nossa, eu vou cancelar, nossa, eu não vou ter cliente, nossa, eu não vou ter atendimento, nossa, o cliente vai dar para trás. Então, é sempre algo que não eleva, né? Então, como que eu mudo a minha frequência, eu mudo o meu pensamento para que toda vez que o cliente me mandar mensagem, eu já pensar automaticamente numa coisa boa? Então, esse é um treino para minha mente. Porque se ela ficar nutrindo isso, de que toda vez, né, o cliente mandou mensagem um pouquinho antes da sessão, significa que ele vai cancelar, o que acontece? Ela vai ficar cocriando situações onde os clientes cancelam, entende? Então, quando ela tá nesse processo de autoobservação, o que ela faz? Cancela, cancela, cancela. Então, veio esse pensamento, o cliente mandou mensagem, se observa. Nossa, senti um desconforto, senti um medinho dentro de mim, senti que talvez o cliente vai cancelar. E aí eu cancelo, cancelo, cancelo. Depois que eu fiz esse cancela, 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 o que eu faço? Eu vou lá e trago um pensamento positivo, eu vou lá e trago uma afirmação positiva, eu vou lá e trago uma frase positiva. E aí eu vou me observando e vou fazendo esse treino de forma consciente, com uma frequência grande, até que isso se torne mais espaçado, até que esse tipo de coisa não vai mais nem passar na minha cabeça. Entende? Então, isso também é um exercício para eu começar a acreditar apenas naquelas coisas que eu quero para minha vida e não nas coisas que eu não quero. Então, eu não quero que o cliente cancele. Eu não vou ficar pensando que ele me mandou mensagem para cancelar. Eu vou ficar pensando o que eu quero. Eu quero clientes que vêm, eu quero clientes que marcam, eu quero clientes que antecipam, eu quero clientes que deem um sinal de entrada ou que paguem adiantado. Como que você quer isso? Você manifesta isso, entendeu? Então, você cocria a realidade de acordo com aquilo que você quer e não de acordo com aquilo que você não quer. E se você não observa esses medinhos, né, esses desconfortos que vêm nessas pequenas coisas, esses mesmos desconfortos, esses mesmos medinhos que vêm nessas pequenas coisas, acabam interferindo nas coisas maiores que você quer cocriar. Entende? Então, por isso que esse treino eu gosto de fazer nas coisas simples, eu gosto de fazer nas coisas básicas do nosso dia a dia, tá? Fez sentido até aqui pra você? Me fala aí se fez sentido. Eu vou ver os seus comentários e eu vou falar de coisas que vocês comentaram aqui também. Vou falar de outras coisas mais específicas. Desça, seu cabelo tá lindo. Gratidão, Lu. Se eu pintei o cabelo? Não, gente, não pintei, não. Aninha chegou por aí, bom dia. Dessa, consigo manifestar uma nova função profissional sabendo como quero me sentir, mesmo sem saber exatamente qual a função, nova área desejada? Sim, Fê, com certeza, com certeza. Manifesta, bota lá a profissão, como você quer se sentir, né? Que você vai ganhar a partir de, né? A partir de X valor, que você ganha o suficiente com sobra em abundância, né? Que você ganha em abundância. Então, coloca todas essas características. E vai se questionando, né, Fê? Vai se observando quais as coisas que você gosta de fazer, tá? E que você gostaria que tivesse nessa nova atribuição. Então, vai colocando essas características também, tá? A Vanessa falou, eu manifestei nessa semana que viesse alguma pessoa que me colocasse palavras de conforto para seguir na minha missão. E apareceu uma pessoa que eu nem conhecia. Exatamente, Nessa. Exatamente. Gente... Eu falo muito de Deus e do Criador, né? Eu uso essas terminologias, assim. Você pode usar a terminologia que você quer, tá? Mas o que acontece? Eu falo que Deus, né, tá falando com a gente o tempo todo, tá? Através de uma live, através de um post, através de uma pessoa que a gente conhece na rua, através de, sei lá, de N situações, tá? O Criador tá falando com a gente o tempo inteiro. Então, quanto que a gente tá percebendo, né? E sabe por quê? Nossa, olha aqui. Eu tô extremamente arrepiada agora. Sabe por que Deus tá falando com a gente o tempo inteiro? Porque Deus está em todas as pessoas e em todas as coisas. Tudo que existe aqui na Terra é uma manifestação da criação. Tudo que existe aqui na Terra vem do mesmo lugar, vem da mesma fonte. É por isso que Deus tá falando com a gente o tempo inteiro. Então, se eu escolho ver Deus, se eu escolho ouvir Deus, se eu escolho falar com Deus, se eu escolho ouvir a criação, eu começo a perceber esses sinais em todas as coisas. Entende? Então, eu começo a perceber, gente, tipo, é muito lindo, assim. E aí você começa a conversar com o universo. Então,
começa a perguntar para o universo aquilo que você quer saber. Então, por exemplo, a Vanessa falou, eu queria palavras de conforto. Fale, Criador, Deus, universo, me traz uma palavra de conforto no dia de hoje. Que você procura de resposta? Pergunta, fala, escreve essa resposta, deixa um caderninho do lado da sua cama, escreve essa resposta e vai dormir. E percebe se você não vai receber. Ou você vai receber em sonho, ou você vai receber através de situações, circunstâncias, oportunidades no dia seguinte, entende? Vai chegar essa resposta para vocês. Vós sois deuses, exatamente. Dessa, quero trabalhar em uma empresa específica. Já fiz um processo seletivo nessa empresa e até agora não tive resposta. Posso manifestar trabalhar nesse cargo nessa empresa? Vi, você pode, mas eu quero te fazer Você pode, tá? Então, eu tenho o sonho de trabalhar nesse lugar. Pode manifestar isso. Só que eu quero te trazer uma perspectiva diferente. Primeiro, você precisa entender que existe o livre-arbítrio, né, por trás dessa organização, das pessoas que são responsáveis pela contratação nessa organização. Então, pode ser que, por conta desse livre-arbítrio, né, as pessoas não queiram você nesse lugar. Mas você pode manifestar isso e se colocar em movimento na direção disso, que é as pessoas que trabalham lá, né, quais as características dessas pessoas, o que eles esperam. Vou mandar um e-mail para essa galera para entender, né, o que eles buscam nas pessoas que trabalham lá para eu desenvolver essas habilidades. Então, você pode se colocar em movimento na direção disso para co-criar essa oportunidade lá dentro, tá? Tem um amigo meu que ele queria muito trabalhar com um cara específico e aí ele um dia encontrou esse cara num evento e aí ele falou pro cara assim, né, começou a contar do que ele achava da empresa, começou a gerar valor pro proprietário da empresa, né? E começou a trazer ideias, insights e tudo mais. E aí ele falou assim, cara, eu posso servir cafezinho na sua empresa por um mês? Quero servir cafezinho, você não precisa me pagar nada, mas eu quero estar nesse ambiente, eu quero criar coisas para vocês, eu quero observar, eu quero ajudar, eu quero contribuir. Começou a se oferecer, assim. E aí o cara falou, gostei de você. E pega esse número aqui, manda uma mensagem para esse número e você vai marcar uma entrevista com a minha equipe e a gente vai fazer uma entrevista. Aí ele fez a entrevista, passou e foi contratado pela empresa. E hoje tem um cargo super importante lá. Então, entende? Isso é você manifestar e criar a oportunidade. Isso é importante também. Agora, eu gosto, gente, de trabalhar muito um aspecto na manifestação, que é o não apego, tá? Então, beleza, eu tenho o sonho de trabalhar nessa empresa. Mas e se tiver uma empresa 10 vezes melhor? E se tiver uma empresa disponível 10 vezes melhor do que essa, como que vai ser isso para mim? Entende? Então, eu gosto muito dessa visão, eu gosto muito dessa consciência, eu gosto muito dessa noção. E aí eu te convido para olhar para isso, porque às vezes você fica colocando toda a sua energia naquela empresa e do seu lado tem uma oportunidade onde você vai se sentir muito melhor. Onde você talvez vai ganhar melhor, onde você vai ter mais flexibilidade, onde você vai estar mais feliz, onde vai preencher mais requisitos daquilo que você está buscando. E aí você deixa de enxergar essa oportunidade porque você está assim, olhando somente para aquela empresa. Então, o meu convite para você entenda o que nessa empresa te cativa. Quais as características, quais as questões, quais os atributos que te chamam a atenção nessa oportunidade, nessa empresa. E eu manifestaria essas coisas, entendeu? Eu manifestaria essas oportunidades, eu manifestaria esses atributos, esses requisitos do que a empresa especificamente, tá? Porque é isso, né? Toda vez que a gente coloca, não, é isso, tipo, eu tô fechando, eu tô limitando, né? Mas e se tiver uma oportunidade 10 vezes melhor para você? E tem, porque sempre tem algo 10 vezes melhor, tá? Então esse é um convite. Dica para quem tá perdida profissionalmente com o sentimento de que tem o potencial, mas não tá desenvolvendo. Estagnada na carreira, salário e sentimento de insegurança. Autoconhecimento, Paty. Autoconhecimento. Você precisa se conhecer para você limpar esses padrões de insegurança, para você se conectar com a sua essência, para você se reconhecer, para você se valorizar. Porque assim, enquanto você não se sentir segura, enquanto você não se valorizar como pessoa e como profissional, não espere que a empresa faça isso para você. E aí você só vai ficar mudando de galho em galho e até que você se frustre com todas as empresas. E tá vendo? Aí você vai falar, nada funciona, nada dá certo, e aí você sempre vai colocar a culpa na empresa.
mas isso é uma questão interna, dentro de você, entendeu? Então, por exemplo, você sente que você tem potencial, mas não está desenvolvendo. O quanto você está entregando a mais do que você é solicitada? Porque quem sente que tem potencial, entrega muito mais. Você faz muito mais. Você não fica limitada só naquilo que te pedem. Entende? Então, o que você está criando disso? E talvez o que você pode criar não é só dentro da empresa, mas fora da empresa. Crie projetos, crie coisas que você gosta de fazer. Entende? Tudo isso são formas de você desenvolver o seu potencial. E você se questionar, né? Das suas crenças, dos seus padrões, né? Então, tipo, de onde vem essa insegurança? Quando foi a primeira vez na minha vida que eu me senti insegura? E eu gosto muito de fazer essas perguntas num estado meditativo, né? Que é o que a gente faz muito dentro do Theta Healing, né? Então eu gosto muito de usar essas ferramentas do Theta Healing para ir desbloqueando essas chavinhas de manifestação, tá? Porque, gente, sério, é isso, não adianta, tipo, a culpa não é da empresa, a falta de reconhecimento não é da empresa, não é do seu chefe. Pensa que essa empresa existe há muito mais tempo do que você ali, então tudo isso são sobre você se valorizar. E eu falo isso porque uma vez eu passei por esse processo quando eu tava no mundo corporativo. Eu tava num momento que, eu tava voando e aí eu vi que a empresa tava, é como se a empresa não desse vazão a esse voar, né? E aí, o que eu fiz? Montei o meu plano de carreira para mim mesma, chamei numa sala o meu gestor direto, a gerente de RH e o gerente da planta. Na época, eu era engenheira ainda, eu não era gestora, né? Eu não era gerente. E aí, eu chamei eles numa sala e falei assim, cara, é o seguinte, eu preciso compartilhar com vocês aquilo que eu quero para minha vida. Aquilo que eu quero para minha carreira, tá aqui. Eu quero me formar nisso, eu quero ser uma profissional assim, assado. Claro que depois tudo mudou, né, gente? Mas era o nível de consciência que eu tinha naquele momento. É isso aqui que eu quero. Vocês estão em linha com isso? Porque se a empresa está em linha com isso, eu vou seguir com vocês. E se vocês não estiverem em linha com isso, se vocês não apoiarem isso, eu preciso saber. Porque se não tiver em linha, eu vou procurar isso em outro lugar. Falei assim, transparente, mas óbvio, eu tava entregando muito resultado, entende? E quando eu falei isso, nossa, eles caíram pra trás assim e falaram, não, tipo, a gente te apoia nisso. E aí a gente saiu da reunião com um plano de ação, cada um foi atrás de uma coisa, e aí várias coisas começaram a fluir pra mim lá dentro. Então, às vezes, a gente precisa se posicionar. Só que eu só consigo me posicionar se eu tô segura de si dentro de mim, se eu tô com confiança dentro de mim. Entendeu? Então, existem várias ferramentas, né? O Theta Healing é uma das ferramentas que te traz isso? Com certeza, né? Com certeza. Eu vou trazer em breve para vocês, a gente está lançando, eu estou desenvolvendo nesse período, esse foi um dos motivos pelos quais eu saí das formações de Theta Healing, né? E trouxe novos instrutores, novas instrutoras na escola, porque eu estou desenvolvendo um curso de manifestação, de cocriação de realidade. Nesse curso, eu vou trazer para vocês também esses desbloqueios, né? Essas ferramentas de desbloqueio, para ajudar vocês a se conectar cada vez mais com essa sua herança divina de criar a sua própria realidade. Então, esses exercícios, essas ferramentas, elas vão estar lá dentro, tá? Então, segura um pouquinho aí, porque primeiro a gente vai falar disso para os nossos alunos da Enjoy e depois a gente vai trazer isso para todo mundo, tá bom? Olha só, a Ju falou, ontem foi meu aniversário, manifestei que meu dia fosse tranquilo e cheio de carinho, até presente de amigos que eu não vejo há muito tempo. Que massa, Ju, parabéns, linda. É possível manifestar ganhar na loteria? Se sim, como? Manifesta que você quer ganhar na loteria. Agora, você tá indo jogar na loteria? Outro ponto, o que você quer fazer com esse dinheiro? Deixe claro pro universo o que você quer fazer com esse dinheiro, tá? Como manifestar, gente, é sempre igual. Gratidão por já ter isso na minha vida hoje. Sempre igual. Não muda a forma do como manifestar. O que muda é o porquê que tá por trás. Isso vem do seu coração? Vem do seu ego? O que você quer fazer com esse dinheiro? Por que esse dinheiro é importante para você? Quais são as coisas que você quer viver através desse dinheiro? Eu manifestaria isso, não necessariamente manifestaria ganhar na loteria, entende? E aí, beleza, se você manifesta isso e você vai lá jogar na loteria porque você entende que essa é uma das possibilidades,
Então vai lá e joga na loteria e solta e confia que isso vai acontecer, desapega do resultado, entende? Então é dessa forma. Ontem pedi ao Criador para me mostrar uma pessoa que pudesse me conduzir em um novo projeto que estou iniciando. Abri meu Insta e a pessoa, Gabriel Salles, apareceu. Muito bom, Aninha, muito bom. Muito bom, maravilhoso. Deixa eu falar um pouquinho antes de a gente finalizar sobre perguntas que a gente pode fazer toda vez que a gente acha que algo é impossível, né, na nossa vida. E aí eu vou trazer aqui junto uma técnica do Theta Healing, que é o digging do impossível, né? Digging do impossível é quando a gente cava dentro da gente de onde vem essa questão que a gente acha que é impossível. Então, por exemplo, eu acho que é impossível ter uma casa, né, de R$1 milhão. Tô dando exemplo da casa aqui porque é fácil de ver, tá? Então, existe aqui... acho impossível eu ter uma casa desse tipo. É algo muito distante da minha realidade. Se concentra, se conecta com você, né? Traz aquele momento de introspecção, que eu sugiro que seja através da meditação, mas se não for, tá tudo bem. Encontre o seu momento de introspecção e comece a perguntar para você: de onde vem essa sensação de que isso é impossível? Quando foi que eu comecei a achar que isso é impossível? Quando foi a primeira vez na minha vida que eu achei que algo era impossível? O que aconteceu? E veja a memória que vem para você, veja a situação que vem para você, veja, enfim, veja o que vem de informação para você. Olha para aquela situação, entende aquela situação, entende aquele contexto e se pergunta: o que você estava buscando aprender com aquilo? Nossa, eu estava buscando aprender a confiar. Então tá bom. Depois que você entende o que você estava buscando aprender com aquilo, você se pergunta, você traz a confirmação para você de que você já sabe confiar, de que você já sabe viver a sua vida diária com confiança. Então fala com o Criador, fala com o Universo. Deus, Criador, Universo, me ensina que eu já sei ser confiante, que eu já sei viver minha vida diária com confiança, que eu já sei fazer as minhas coisas com confiança, que eu já sei confiar nas infinitas possibilidades do universo, que eu já sei confiar que tudo é possível, que eu já sei confiar na guiança divina. Vai trazendo essas afirmações para você. E ao mesmo tempo que você vai trazendo essas afirmações para você, você vai imaginando que você vai sendo banhada por uma energia, uma chuva de energia que vem banhando cada célula do seu corpo. E você vai sentindo essa chuva de energia te banhando, você vai sentindo essa chuva de energia caindo sobre você. E você sendo preenchida inteira com essa chuva de energia. E vai exercitando, vai treinando isso diariamente para você. Coloca uma frase onde você veja essa frase todos os dias, você lê ela todos os dias e você vai se conectando com esse exercício, entende? E é muito importante aqui a gente ter paciência nesse processo, porque pode ser que a primeira vez que você faça a pergunta não venha nada para você, tá? E pode ser que na primeira vez que você faz a pergunta venha uma coisa e você acha que essa coisa não é, né? Isso aqui não é isso, não tem nada a ver. Confia na informação que veio para você. E cada novo treino que você vai fazendo é uma nova pecinha que vai desbloqueando. Então, a gente precisa ter paciência nesse processo, tá? Isso também é importante. E aí tem uma coisa muito legal que a Dani falou, né? O que pega pra mim é o merecimento, né? Então, o merecimento, muitas vezes, ele tá por trás de a gente achar que algo é impossível. Na verdade, a gente não se achar merecedora em alguns casos daquilo. E aí você faz o mesmo processo. Quando foi a primeira vez na minha vida que eu não me senti merecedora? Quais as circunstâncias, quais as situações que aconteceram onde eu não me senti merecedora daquilo? E aí você começa a treinar o merecimento também na sua vida diária de vários aspectos. Por exemplo, quando alguém te elogia, né? Quem não se sente merecedor, gente, quando alguém elogia, você vai falar assim, nossa, você também, ou você vai querer devolver o elogio, ou você vai se sentir em dívida com a pessoa, ou você vai sentir que você está devendo algo para aquela pessoa, ou você vai sentir que você precisa fazer algo para aquela pessoa porque ela fez isso por você. Então, começa a mudar a tua atitude. Toda vez que você recebe um elogio, agradece, fala, nossa, gratidão, recebo,
né? Quando alguém te dá alguma coisa, nossa, gratidão, recebo. E começa a afirmar para você que sim, que você é merecedora, que sim, que você pode, que sim, que você merece, entende? E aí você vai afirmando isso dentro de você. Então, uma coisa que é muito importante a gente falar nesse processo todo é que eu vejo que às vezes algumas pessoas querem resolver as coisas no imediatismo. E não é no imediatismo que a gente resolve nada. Existe um processo, e esse processo ele é mais ou menos demorado de acordo com o quão profundas são as suas crenças, entende? É isso que você precisa trabalhar, mas você precisa fazer. Fiz uma vez, ainda não deu certo, faz duas. Fiz duas, ainda não deu certo, faz 50. Faz até dar certo. Busque as ferramentas, busque os recursos, né? Às vezes a gente realmente tem mais desafio de fazer sozinha, então eu vou buscar alguém para me guiar nesse processo, entende? Então, toda essa percepção, ela é bacana de a gente analisar, tá? A Kari falou, existe a possibilidade de manifestar uma pessoa específica? Como fazer? Não, Kari, você está interferindo no livre-arbítrio dessa pessoa, tá? E você está vibrando no apego. Enquanto você estiver vibrando no apego, as coisas não vão fluir na sua vida, tudo vai ter resistência. Então, se preocupe em estar segura de si, se preocupe no seu auto-amor, no seu autodesenvolvimento, para que você não coloque todas as suas expectativas em uma pessoa só. E se essa pessoa morrer hoje, né? Cancela, cancela, cancela. Mas entende o que eu tô querendo dizer? Tipo, e aí? O que você vai fazer, sabe? Então, não fica apegada numa pessoa, né? Manifesta coisas, atributos que você queira viver nas relações, sem necessariamente ser através dessa pessoa, tá? Pode ser que venha através dela, massa, perfeito. Pode ser que venha uma pessoa 10 vezes melhor. Gente, se abram para as infinitas possibilidades do universo. Se abre para o que o universo tem para te trazer de melhor, de mais potente. É tão lindo quando a gente faz isso, porque vem coisa tão boa. Manifestei dinheiro ontem, super feliz quando a gente começa a ver resultado. Exatamente, Nádia, muito bom, né? É muito bom, muito lindo. Então, gente, resumindo, né? Tem como a manifestação dar certo se a gente não acredita 100% que isso é possível? Não, claro que não. Você precisa acreditar, minimamente você precisa acreditar. Por quê? Porque se você manifesta e no fundo você acredita que aquilo não é possível, qual é a energia, qual é a frequência que você manda para o universo? De que aquilo não é possível. Logo, o que você atrai para você? Que não é possível. Semelhante atrai semelhante. A lei da atração, né, muitas vezes algumas pessoas falam, tem um ditado, né, que eu falei por muito tempo, quando eu não tinha consciência disso, que era, os opostos se atraem. Não é verdade, não é verdade, os semelhantes se atraem. Lei da atração, semelhante atrai semelhante, a mesma energia, a mesma frequência, tudo aquilo que você emana é o que volta para você. Então, não tem esse negócio de os opostos se atraem, tá? Então, se você tá mandando essa informação dentro de você de que é impossível, adivinha? Vai continuar sendo impossível. Então, faça esse treino colocando as coisas que eu falei aqui na live de hoje em prática para você ir se conectando cada vez mais com essa possibilidade, tá bom? Eu até pouco tempo me questionava, mas por que ganhei isso? Ou tal pessoa me deu isso? Vou cavar até atravessar o mundo. Exatamente, Dani. Tá vendo? Tipo, você ganhou porque você merece, porque isso tá disponível. E essa pessoa foi só um instrumento para te mostrar que isso tá disponível, que isso é possível, entende? Então, tipo, não tem... E, gente, quando a gente entra nesse processo de consciência, é muito bacana. Eu tava falando com uma amiga ontem sobre isso. O que eu tenho percebido no meu processo é que quando eu tomo decisões acerca da minha própria vida, é muito bizarro, porque as pessoas que vêm conversar comigo, o que a pessoa fala, o que a pessoa compartilha, está extremamente alinhado com aquela decisão. O que é isso? É um reflexo de que eu mudei a minha energia, de que eu mudei a minha informação, né? Então, por exemplo, esses tempos... Um amigo me ligou, né, e falou o tanto que... começou a me elogiar, assim, e falou o tanto... Ele foi muito transparente comigo, é isso que eu quero dizer, né? Ele foi extremamente transparente comigo, extremamente transparente a respeito da nossa relação.
E aí eu falei assim, caramba, olha que massa, né? Porque há um tempo atrás, há uns dias atrás, eu tinha trabalhado muito essa questão da transparência, né? Eu tinha trabalhado a transparência comigo mesma, de ser verdadeira comigo mesma, sabe? De ser verdadeira com o que eu estava sentindo naquele momento, com a forma que eu estava agindo, de me posicionar de forma congruente com isso. E o que aconteceu, né? Aconteceu uma pessoa que viu isso, que reverberou isso e que correspondeu exatamente àquela minha nova decisão, àquela minha nova postura, sabe? E o que eu tenho percebido muito é o quanto eu tenho atraído pessoas para o meu campo que estão me valorizando, né? Pessoas que estão vendo o meu valor, que estão vendo o meu brilho, que estão, né, valorizando isso mesmo como uma coisa muito preciosa. Por quê? Porque eu tô fazendo isso comigo. Entende? Então, quando eu tô fazendo isso comigo, essas pessoas que aparecem no meu ambiente é só para confirmar isso, é essa frequência que eu tô emitindo. Eu realmente tô me valorizando muito, eu realmente tô fazendo um trabalho muito lindo comigo mesma. Então, eu não aceito menos do que isso. Então, o que eu aceito? O que eu quero? E o que eu mando pro universo é o que eu aceito e o que eu quero. E o que eu preciso fazer? Eu preciso agir de forma congruente com isso. E aí, quando eu vou agir de forma congruente com isso, o que acontece? As pessoas que eu começo a atrair no meu campo também têm esse tipo de comportamento. Então, tudo é sobre a frequência que a gente está emitindo. Se você entende isso e você exercita isso, a sua vida faz assim, ó. Entende? Mas precisa começar, tá? Eu amo loucamente essas lives, a manifestação eu amo loucamente. Total. Total, Aninha. Quero ver você no workshop, hein? Prepara. Você e Gabi são anjos que Deus colocou na minha vida. Ai, que lindo, que lindo. Ele é muito especial. Gratidão, é sempre muito bom escutá-la. Que bom, Ju. Gente, então exercitem que tudo é possível. Lembre sempre, para a fonte criadora de tudo que é a lei do mínimo esforço. Não existe impossível. Existia impossível para Jesus? Pensa nisso. Existia impossível para Jesus? Responda isso para você. Se você vê que não existe algo impossível para Jesus, é porque não existe para você também. Só que você precisa treinar isso. Então, coloque em prática aí tudo que a gente falou hoje. E era isso, meus amores. Lindo final de semana para vocês. Gratidão por estarem aqui. A gente se vê na segunda-feira, 12h05, para mais uma live. Tá bom? Beijo. Bom fim de. Tchau. Ah, querem ver minha tatu? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que linda! Quem não viu, vai lá nos meus stories ver, gente. Amei minhas tatus novas. Tem a Enjoy tatuada aqui do ladinho também. Beijo, 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 beijo. Lindo fim de. Tchau.